a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa tarde para todo mundo que ainda está vivo, ainda está na emoção do final da NBA, né? Sim, sumimos. Sim, temos justificativas e eu gostaria de não tê-las, né, Trico? Eu gostaria de dizer, foi tudo lindo nas finais. Mas, de fato, a realidade do brasileiro, ela pega muito firme, né? Você com suspeita de dengue, eu assaltada novamente, sem celular, sem comunicação com o mundo externo. Mas isso não impediu o Denver Nuggets de ser campeão, apesar de tudo, né? Boa tarde! Voltamos uma semaninha boa, né, Agatha? Depois dos perrengues de saúde. A Agatha, ela já tem, eu acho que ela tem um imã pra ser assaltada em São Paulo. Depois ela fica querendo que eu vá pra lá, assim. Eu vou, visito e volto correndo pra minha cidade, né? Assaltada de novo, eu sobrevivi aí a mais um caos de saúde que vem sendo recorrente nos últimos tempos. Mas a gente voltou numa semaninha boa, porque essa semana a gente vai ter 2, né? A gente tem o draft também, logo menos aí. E certamente teremos não só as escolhas de draft para falar, mas várias movimentações que devem acontecer. Aliás, a gente vai falar aí sobre algumas delas nos próximos episódios desse podcast, porque afinal estamos em off-season. Mas antes de falarmos sobre as mudanças, sobre draft, a gente ainda quer falar sobre o título do Denver Nuggets, né, Agatha? Porque, beleza, venceu 4-1, mas tem algumas coisas que foram feitas aí ao longo do tempo que fizeram com que o Denver finalmente chegasse a esse título. Pois é, Drica, a gente não existe mais o timing para falar dos últimos jogos, né? Acho que esse nem é o ponto desse episódio. A gente vai falar um pouco mais da trajetória do Denver até aqui, né? Porque é um time que chegou muito silencioso para algumas pessoas, né? Muita gente que olhou para o lado e falou: meu Deus, da onde veio o Denver Nuggets, né? Então, o primeiro título da história da franquia. A gente vai falar sobre alguns pontos que trouxeram o time até esse objetivo final e adiantamos. Esses pontos foram desenhados, construídos e lapidados ao longo do tempo, né? Com paciência e lidando com alguns problemas imprevisíveis no meio do caminho. Mas vamos começar a falar das escolhas de draft, porque elas foram muito importantes para sedimentar esse time como ele é hoje, né? A gente fala muito sobre como boas escolhas do draft podem mudar os rumos de uma franquia, desde que ela tenha consciência de que se trata de um processo de construção e de maturação. Todo mundo até já cansou de falar sobre a mina de ouro que o Nuggets encontrou naquele draft de 2014. Uma classe que teve a pick 1 Andrew Wiggins e que não se esperaria lá grandes coisas de escolha de segunda rodada. Eles conseguiram tirar um coelho da cartola, né? Nesse draft também a gente teve escolha do Embiid, Aaron Gordon, que, bom, dá pra ver onde tá hoje, né? Muitas voltas que a NBA dá. Teve também Marcus Smart, Julius Randle, Zach LaVine, inclusive o brasileiro Bruno Caboclo, todos esses na primeira rodada. E aí lá na segunda rodada, na 41ª escolha, um sérvio meio desajeitado que nem assistiu ao draft, né? Chamado Nikola Jokic. Mas bom, de lá pra cá, a gente sabe o que aconteceu. Mas para terminar essa parte de escolhas, desde 2014, em 2016, com a 7ª escolha, o Nuggets draftou o Jamal Murray, e em 2018 foi a vez do Michael Porter Jr. chegar na 14ª escolha. Queria até entender, Drica, a gente fala muito sobre isso, né? Vamos comentar um pouco sobre essa questão do draft, até porque ele está chegando, né? Para franquias pequenas, mercados pequenos, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans e uma série de outras, fazer a escolha certa no draft é a diferença entre vencer um título que pode nunca mais acontecer ou continuar na de sempre, né? E para times grandes também. É a diferença entre você pagar um monte de luxury tax e ter que trazer grandes escolhas e trocar assets novos,
para você conseguir montar um time do zero, como é o caso do próprio Boston Celtics, né? Então, o que você achou que o que você pensa, na realidade, né? Que essas escolhas bem feitas impactaram. Tanto, obviamente, tanto no Denver Nuggets, quanto nessas outras franquias que hoje têm um futuro a pensar, né? A gente sempre falou aqui, né, Agatha? Acho que nós duas somos amantes de times formados por draft, né? Por razões diferentes, como você falou, o KC é de um mercado pequeno, né? Que tem dificuldades para atrair estrelas, mas que tem essa tradição, né? De fazer ótimas escolhas e que ultimamente, inclusive, tem colecionado aí, né? Picks. E o Celtics, que tem como tradição, desde o início, né? Há 1900 e muito tempo atrás, de fazer o seu time através do draft, né? Obviamente, não só através dele, mas utilizando muito o draft para o famoso formamos nossas estrelas em casa, né? Como acontece com o Warriors, por exemplo, que construiu sua dinastia com base nisso. E aí a gente vê um Denver Nuggets caminhando para isso também, né? A gente teve o draft do Nikola Jokic lá em 2014, que, como você falou, se quer assistir o draft, né? Ninguém nem deu bola pro draft dele. E aí a gente tem o cara 2 vezes MVP Finals e conquistando o primeiro título do Denver Nuggets. Tivemos Jamal Murray, tivemos Michael Porter Jr. e tivemos no meio desse caminho também algumas movimentações incluindo escolhas de draft e a partir de draft, né? Alguns jogadores que foram draftados e trocados para começar a sedimentar aí esse time que começou a ser construído lá em 2014 com o draft do Jokic. Depois a gente vai falar sobre a chegada do Mike Maloney e com esses outros 2 caras, né? O Jamal Murray e o Michael Porter Jr., que foram muito importantes nesse título. A gente também vai falar sobre o Jamal Murray mais para frente. Mas eu acho que para esses mercados pequenos e para franquias que têm isso como parte de sua história, como é o caso do Celtics e do Warriors, muito que bem, né? Porque com o novo acordo, o draft vai ganhar uma força que essas franquias já dão para ele, né? Com todo o reajuste aí de cap, de movimentações, de luxury tax, enfim. Nós já vamos começar a caminhar para um lugar onde todas as franquias vão ter que aprender a fazer o seu draft, e a gente sabe que nem todas sabem, né, lidar com suas picks, com as armas que tem na mão, e não sabem muito bem, né, observar os prospectos e ir lá catar na 41ª escolha de segunda rodada, um cara que se tornou o que Nikola Jokic se tornou. Então eu acho que essas franquias já saem na frente nesse novo momento da NBA, em que o draft se torna cada vez mais importante e tem um peso cada vez maior, o que pra gente que já tá acostumado, ótimo, né? A gente gosta de ver isso, a gente gosta de ver os caras sendo trabalhados, evoluindo dentro da franquia que o draftou, né? Mas para o Denver Nuggets, eu acho que isso fez a total diferença, né? Isso e os outros pontos que a gente vai falar aqui. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Agatha? Saber escolher, né? E escolher com base no que você está precisando e não aquilo que o draft te apresenta como o melhor, né? Por exemplo, nesse draft a gente tem o Wembanyama, que todo mundo sabe que vai ser a primeira escolha. Mas ainda que ele seja, assim, esse cara, né, que todo mundo projeta como um talento geracional na NBA também, né, para além do que ele já está sendo, talvez ele não seja a solução para muitas franquias, né? Como foi o caso do Zion, do Ja Morant, enfim, tem que entender em qual caminho a franquia quer seguir e o que ela está precisando. E eu acho que o Denver Nuggets, ele mostrou isso, né? Foi buscar talentos que foram se encaixando, evoluindo ao longo desses 6, 9 anos, aí, né, se a gente for falar de 2014 até agora 2023, foram evoluindo, e a partir dessas escolhas de draft, vamos colocar aqui na mesa essas 3, Nikola Jokic, Jamal Murray e Michael Porter Jr., trouxe peças que se encaixavam dentro do que o time queria. Então eu acho que é legal a gente observar o Nuggets como uma das franquias que nos ensina o que vai ser a NBA a partir de agora, a partir do momento que o draft ganha um peso ainda maior, dadas as limitações financeiras que as franquias vão ter. Então, acho que foi uma aula, né, que começou lá em 2014 e veio se desenvolvendo com os outros pontos que a gente vai trazer aqui, que foram fundamentais para um título absolutamente incontestável do Denver Nuggets.
Pois é, Drica, o Murray veio de Kentucky, né? Eu acho que é um time muito campeão, um time que, à época, era comandado pelo John Calipari, lá em 2015. Inclusive, uma curiosidade é que o Jamal Murray teve, em 2015 e 2016, média de 20 pontos, né? Isso é a maior média de um calouro na história de Kentucky, inclusive, né? Então era um jogador que era muito certo já. Quando entra na NBA, especialmente jogadores de Kentucky, jogadores de Duke, muitas universidades têm essa credibilidade, né, ao seu lado de formar jogadores que estejam prontos para competir em alto nível dentro da NBA. Ele foi selecionado em 2016 e desde o começo o Jamal Murray mostrou que seria o armador principal dessa equipe, né? Mas a gente vai falar um pouco dele depois porque Jamal Murray teve alguns percalços no seu caminho, né? Passou por maus bocados, o coitado, né? O canadense, querido. Exatamente. Mas antes de falar de Jamal Murray, é muito importante a gente falar sobre o treinador, né? Falar sobre a contratação do Mike Malone. O Malone começou na NBA lá em 2001, quando ele foi contratado para coordenação de vídeos, edição de relatórios, de olheiros e para trabalhar com comissão técnica e jogadores. Lá ele virou assistente em 2003, se mudou para Cleveland, ficou de 2005 a 2010 também em Cleveland e saiu para ser assistente do New Orleans Hornets. E aí na temporada 2012-2013, ele se transferiu para o Golden State Warriors, onde ele foi eleito o melhor treinador assistente da NBA. E por conta desse trabalho feito no Golden State Warriors, em junho de 2013, ele assume a carreira de treinador principal no Sacramento Kings, onde ele fica até 2015 mais ou menos e sai para assumir, enfim, o Denver Nuggets, né? Ele levou o time aos playoffs em 2018, 2019, mas foi eliminado pelo Blazers, inclusive naquela época. Mas a franquia sempre mostrou confiança no trabalho do Mike Malone, né? Inclusive, ele é um dos técnicos que teve mais tempo em atividade até vencer um título, né? Foram 8 anos à frente do time de Denver antes de chegar de fato ao título. Isso mostra a confiança, né, que a franquia, a diretoria sempre tiveram no Mike Malone. Na bolha, inclusive, meses depois ali de 2019, após ele ter chegado nos playoffs, o Denver conseguiu derrotar o Jazz e o Clippers para chegar na final de conferência, virando essas duas séries que estavam 3-1, né? Primeira vez na história que isso aconteceu. Em março de 2022, ele fez um novo acordo, uma nova extensão para treinador, que, bom, deu muito certo também, né? O Mike Malone, ele repetiu a mesma formação inicial em todos os jogos do playoff, Drica. Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Jokic, KCP e Murray. Aí até ia jogar essa palavra para você, né? Como que essa preparação e a experiência do Mike Malone, junto com a confiança e o longo prazo dado pela diretoria a esse trabalho do treinador, foram fundamentais para a construção de um time sólido e campeão de maneira tão convincente, né? Primeiro que é legal de ver a trajetória, né, desses caras. A gente sempre fala muito do Eric Spoelstra, né, que começou lá numa salinha minúscula vendo e editando vídeos. Não foi um caminho muito diferente do que o Mike Malone fez, né? Também começou vendo vídeos, editando material, trabalhando com jogadores, comissão, fazendo relatório, e foi subindo degrau a degrau aí, né, nesses anos, até chegar aí ao seu primeiro título. E ele já deixou bem claro lá na festa, né, na parada, que é o primeiro de muitos. Ele e o Murray falaram sobre isso. Eu acho que a palavra realmente é confiança e paciência, e são as palavras, aliás, e são palavras que a gente tem cada vez menos, né, quando a gente fala de torcida, e às vezes até de algumas franquias, né, que apostam tudo em 2, 3 jogadores, não dá certo, muda tudo, aí não dá certo, muda tudo. E a gente vê que realmente isso não dá certo, né? Deu certo, por exemplo, com o Lakers na bolha, né, que tinha feito aquela troca, levado
o Anthony Davis, mas não é uma coisa que a gente vê com consistência e a longo prazo, né? Acontece, sabe? É tipo uma estrela cadente, acontece uma vez e pronto, acabou. Então eu acho que as palavras que simbolizam esse trabalho do Mike Maloney no Denver Nuggets são de fato paciência e confiança, né? Paciência para entender que os jogadores foram draftados e precisam desse tempo de evolução, né? Para chegar aí ao seu teto. Vide Jokic, que foi draftado na 41ª posição e tem 3 troféus de MVP. Aliás, não tem, né? Porque ele perde os troféus, mas enfim, ganhou. Paciência de entender, né? Essa evolução tanto dos jogadores como do treinador. Ele chegou para ser treinador principal no Denver Nuggets quando ele praticamente não tinha experiência, né, nessa função. Então, é realmente enxergar o potencial e ter paciência de entender que isso vai demorar um pouco para acontecer. E confiar no que ele pede, né? De novo, voltando no ponto anterior que a gente falou de saber draftar e saber contratar de acordo com o que você tem na sua casa e com os buracos que você tem, e não simplesmente contratar porque tá ali de bobeira, ou o cara tem nome, mas não necessariamente vai fazer sentido no seu time, né? Então, esse trabalho do Mike Maloney mostra isso também, né? Essa evolução lado a lado dele como treinador e dos seus jogadores, do seu método de jogo, e eu acho que isso reflete muito também nessa informação, né, que a gente traz de que ele repetiu o mesmo quinteto inicial em todos os jogos dos playoffs. É essa constância, né? De novo, você entender que é a longo prazo. Você não fica trocando de um jogo para outro. Não deu certo, o Miami Heat venceu um jogo porque entendeu aqui, começou a defender zona, vamos mudar tudo, vamos trocar. Não. Vamos voltar lá, esses 5 jogadores vão entrar em quadra quando a bola subir e vocês vão fazer o que a gente trabalhou aqui, entender que é por esse caminho e não por esse. Então eu acho que as palavras realmente que traduzem esse trabalho do Michael Maloney é paciência e confiança. E como a gente percebe a evolução dele como treinador e como gestão de pessoas, né? Gestão de grupo. É comum que nas finais da NBA a gente tenha, né, os discursos dos treinadores no vestiário, né, sendo divulgados, e foi tão bonito, né, ver ele falando que não, a gente vai melhorar para o próximo jogo e vamos fazer o trabalho que estamos fazendo. É legal você ver a confiança que ele também tem nos seus jogadores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Jamal Murray e a gente vai falar novamente sobre essa palavrinha, confiança, essas 2 palavras, confiança e paciência. Eu acho que se a gente fosse traduzir aí, né, a campanha do Denver Nuggets, e quando eu falo em campanha não é só 2022, 2023, desse buraco temporal aí que a gente tá falando, seriam essas 2, Agatha. Sim, Drica, e para além do Mike Maloney, a gente precisa ressaltar também o trabalho da comissão técnica, né? Uma comissão muito importante, óbvio que o técnico é ele, mas ele tem assistentes incríveis ao seu lado, como Popeye Jones, Ryan Saunders, Kyle Klosk, Ryan Bowen, David Alderman, e tem 2 brasileiros na equipe do Denver Nuggets, né? O Felipe Eichenberger, que é o preparador físico, e o Klaus Souza, que é o assistente de preparação. 2 profissionais dentro do Denver Nuggets, a quem o Jokic acredita muito do seu sucesso, né? O Jokic sempre fala e sempre faz questão de ressaltar o quanto que a preparação física feita pelos 2 ajudou ele a ficar mais consciente, mais forte, mais preparado para jogar no nível que ele joga hoje, para ser o MVP que ele é hoje. Inclusive fala, né, eu não seria MVP se não fosse pelos 2. Então, assim, tem um dedinho tupiniquim dentro do Denver Nuggets, e a gente pode acreditar muito o sucesso desse time, desse elenco, a esses 2 profissionais. Mas também é legal a gente falar do General Manager, né, que é o Calvin Lawrence Booth, que tá por lá desde julho de 2020, e antes ele foi até assistente, né, de General Manager. Ele começou como olheiro do Pelicans e depois ele passou pelo Timberwolves como diretor de jogadores, até chegar no Denver. Qual foi a importância dessa comissão técnica, que é muito sólida, né? E de um trabalho de longo prazo por parte da diretoria e dessas outras peças que a gente nem sempre vê, a gente nem sempre fala, a gente nem sempre comenta, mas que o Jokic, como o Jokic fala, né, foram fundamentais para a vitória.
Eu gosto que a Siri também quer participar do podcast. Ela também quer opinar sobre o título do Denver Nuggets. Eu acho que é isso que a gente fala muito aqui, né? Sobre ter um time completo, né, Agatha? Falando de uma posição em que o meu time teve que lidar com esse problema, né, de perder treinador no começo da temporada, aliás, antes de começar a temporada, de perder assistentes no meio do caminho e como a gente, né, torcedor do Celtics, sentiu o impacto disso no time. E aí você olha para uma franquia tão organizadinha, né, com tantos assistentes, com preparação física. Quando um cara do nível do Jokic, né, pega o microfone e fala, olha, eu estou bem fisicamente por causa desse cara e desse cara, é porque esses dois caras são realmente muito fodas, né? Então eu acho que ter essa consistência, ter uma comissão técnica inteira, completa, que já está junto há um tempo, que tem a confiança do trabalho do general manager, um cara que foi jogador, né, que entende do jogo, que tá ali, já tem, né, passou por aquela situação da bolha, né, ele chegou em 2020, então, assim, pegou esse gancho, né, ele já estava lá como assistente e assumiu como gerente geral em julho de 2020, então entender tudo isso, traduzir essa experiência vivida como jogador e trazer isso para conseguir enxergar o que o seu time está precisando, onde tem que buscar peças e buscar essas peças, de novo, sem necessariamente gastar mundos e fundos e sem necessariamente trazer um cara com uma personalidade X ou Y, porque tem o nome X ou Y na NBA, e sim trazer caras que trabalhem, né? Caras que estão ali para o bem geral da nação Denver Nuggets. Eu acho que esse time é um time muito coletivo, né? Para além do Nikola Jokic, eu acho que entender que o Nuggets é muito coletivo é só a gente entender como o Miami Heat venceu o jogo que venceu, né, na final, que o Eric Spoelstra não admitiu, né, que cedeu ao Nikola Jokic a oportunidade de pontuar muito, tirando o volume dos outros caras. Então, só aí a gente percebe como esse time é coletivo. Perdeu quando foi individualista, quando se forçou a ser, né, individualista. Então, eu acho que essa coletividade de dentro de quadra, ela reflete o que acontece fora dela, que é uma equipe extensa, uma equipe sólida e que trabalha, né, nos pontos certos para deixar todo mundo bem e unido por esse bem maior que foi o título inédito do Denver Nuggets. E alguns outros fatores não ajudaram na realidade, né? Eu acho que adiaram um pouco o sucesso dessa franquia, eu diria. Porque a gente viu aquela bolha protagonizou momentos que eu acho que vão ficar marcados por muito tempo na nossa memória, né? Aquela última bola do Luka Doncic, a bola do Toronto Raptors, e inclusive aquele duelo entre o Donovan Mitchell e o Jamal Murray no jogo 7, ali entre Jazz e Denver Nuggets. Foi quando eu acho que o Jamal Murray se tornou de fato uma realidade, né? Quando a gente começou a olhar para ele com outros olhos e ver que talvez uma grande estrela estava sendo forjada naquele momento. Então, quando o Denver chega à final de conferência, não vence, a gente pensa, beleza, mas é um time muito jovem e que tem no seu elenco duas grandes estrelas para o futuro. Uma delas sendo o Jamal Murray. Mas infelizmente, né, ele ficou 539 dias afastado das quadras. A lesão do Jamal Murray em abril de 2021 foi um balde de água fria, né, tanto no canadense, que vivia a grande fase, como para o próprio time, que estava sendo montado e moldado para finalmente chegar no título. O Murray rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e ele só voltou no início dessa temporada, que é a temporada que terminou com o título, em outubro de 2022. Com essa lesão, ele perdeu os playoffs de 2021 e 2022 e se emocionou bastante, inclusive, né, quando ele lembrou da lesão, do tempo longe das quadras e do que ele chamou da paciência do Denver, inclusive, abre aspas. É um sentimento incrível, são lágrimas de alegria. Todos aqui acreditaram desde o começo que eu voltaria ao alto nível. Provamos para muita gente que estavam errados. Não é fácil ficar de fora dos playoffs, inclusive 2 seguidos.
Não foi fácil para minha cabeça, mas eu acreditei porque vocês acreditaram. Eu aprecio por terem sido pacientes comigo. Vocês poderiam ter seguido um caminho diferente. Eu agradeço por terem ficado comigo. Nós conseguimos. Foi o que ele disse ali no título, né? No palanquezinho, quando eles levantam a taça. Foi basicamente o que ele falou para a torcida também, né? E ele terminou a temporada com média de 20 pontos, 4 rebotes, 6,2 assistências, mas nos playoffs ele melhorou todas essas médias. Ele teve 26,1 pontos, 5,7 rebotes e 7,1 assistências. Mais uma vez, né, Drica, a paciência, a crença no processo que estava sendo construído, aliado à confiança no jogador, fizeram a diferença. E é muito importante para o jogador contar com esse apoio, né? A gente tem situações como, por exemplo, a do Klay Thompson também, né? Se lesionou e quando ele estava prestes a voltar, se lesionou de novo. E muitos outros nomes que a gente esperava que estavam em altíssimo nível e, de repente, tiveram uma lesão complicadíssima. Essa crença no jogador é importante. Eu falo até por mim, porque ano passado, por exemplo, o Chet a gente tinha muita vontade de vê-lo jogar, pick 2, acabou caindo pra gente, mas ele se lesiona, uma lesão complicada, uma lesão que inclusive pode colocar fim de carreira para alguns jogadores, e o Oklahoma é um outro time também que continua muito fiel, né, a essa escolha e a esse processo. Isso faz muita diferença para uma franquia, né, Drica? Eu acho que é você entender quem é que você tem ali, né? Quem você escolheu, tanto no caso do OKC, né? Que escolheu o Chet, que ganhou o Chet de bandeja aí, né? Como pro Denver Nuggets, que escolheu o Jamal Murray. Então, assim, nenhuma franquia escolhe um jogador no draft ao acaso. Ah, vou pegar esse aqui, gostei do nome dele. Não. Existem muitos fatores por trás dessa escolha, né? É a característica que encaixa no que eu quero pro meu time, é um cara que eu tô vendo jogar há 3, 4 anos, às vezes até desde o high school, college, e eu quero esse cara pra mim. É um cara que às vezes não é o mais badalado daquela classe, mas é o cara que eu percebo que encaixa com a minha cultura, com o modelo de jogo de um treinador que eu quero que permaneça aqui, com os outros caras que tem aqui. Então, assim, você fez essa escolha. E aí, quando o cara se machuca, foi uma lesão muito grave. A gente tá falando de mais de 500 dias aí, 1 ano e meio sem conseguir pisar numa quadra para jogar uma partida de basquete da NBA. Então, é muita coisa, né? Emocionalmente, isso abala demais. Então, você imagina, né? Você já se machucou, né, Agatha? Você que nem é atleta profissional, já dá aquele abalo de, puta que pariu, eu não vou conseguir fazer aqui por 6 meses que seja uma atividade que eu gosto de fazer, que faz bem pra minha cabeça, que faz bem aqui pra minha ansiedade, pro meu mental. Não vou conseguir fazer, já afeta demais a gente. Imagina para um jogador de 26 anos, um jogador que fez o diabo naqueles playoffs, atuações absolutamente incríveis, que se viu ali, viu o seu time, né, a tão perto, né, de chegar numa final de NBA, e aí você estoura o seu ligamento, você sabe que vai ficar 1 ano e meio fora, você não tem certeza do que vai acontecer, porque NBA são negócios, né, a gente fala que, claro, existe essa confiança, existe essa paciência, mas são negócios. E você não sabe o que vai acontecer, então você ter esse retorno, né, e eu imagino que durante todo esse processo existiu toda uma conversa, enfim, um acompanhamento psicológico e essa conversa mais estreita, né, com a diretoria, não, a gente vai te bancar aqui, a gente quer que você venha e que você faz parte desse processo. Tá aí um processo que deu certo, né, ao contrário daquele da Filadélfia. Então, é você bancar isso, você bancar a escolha que você fez naquele draft, que apesar dele ter se machucado, que é uma coisa que pode acontecer na vida de todo mundo, principalmente de um atleta, que você acredita nessa recuperação e que você acredita que ele vai voltar em alto nível. E foi o que aconteceu. Eu acho que essa fala dele de eu acreditei porque vocês acreditaram, de novo mostra como a franquia Denver Nuggets trabalha de maneira diversa a muitas que a gente vê na NBA, né? Que não passam essa confiança pro jogador, que realmente tratam ele como foda-se, daqui a pouco você pode ser trocado, você vai ser trocado. Se você machucar aí seu dedo, você vai ser trocado.
Então eu acho que de novo, essa confiança, ele mesmo usou essa palavra, né? E eu acho que é uma palavra que traduz bem tudo o que aconteceu, todos esses pontos que aconteceram aí. E daqui a pouco a gente vai falar sobre um outro ponto, sobre um outro jogador que não estava bem e o Denver foi lá e confiou que poderia melhorar ele e que foi fundamental também para esse título, né, Agatha? Já não, Drica. A gente vai falar agora do homem, né? Porque ele foi draftado pelo Orlando Magic na 4ª escolha em 2014. E, obviamente, é o Aaron Gordon. Ele sempre atuou pelo time da Flórida até a trade deadline de 2021, quando ele foi trocado para o Denver Nuggets com 25 anos de idade. E ele chegou à NBA com grandes expectativas, né? Por se tratar de um jogador muito atlético, a gente imaginava muitas coisas dele, protagonizou grandes momentos na enterrada, inclusive, né? Ele chegou à NBA. Essa enterrada. Pois é. No entanto, ele não conseguiu dar o salto que se esperava dele. Ele se machucou também, se lesionou. E ele foi trocado, as coisas mudaram. Ele evoluiu temporada após temporada. Inclusive, esse ano fechou com médias de 16,3 pontos, 6,6 rebotes e 3 assistências, com mais de 56% de field goal. Nos playoffs foram de 13,3 pontos, 6 rebotes e 2,6 assistências em 52% de field goal. Nas finais teve um jogo de 27 pontos e outro de um double-double com 11 pontos e 10 rebotes. E outra peça muito importante que chega também para esse time, e acho que fecha o quinteto titular, inclusive, né? Fecha o quinteto titular, monta o quebra-cabeça, a peça final do quebra-cabeça foi o KCP. O KCP chegou no Denver em julho de 2022, numa troca com o Wizards, e fechou os playoffs com 10,6 pontos, 3,3 rebotes e 1,6 assistências, com aproveitamento de mais de 45% de field goal e 38% de 3 pontos. KCP, que estava na bolha pelo lado do Lakers, venceu o Nuggets e foi campeão, e agora estava no lado do Denver, venceu o Lakers e foi campeão pelo Denver. Talvez o segredo, Drica, é ter o KCP no time, né? Será que eu preciso levar o KCP pra Boston e pegar Denver na final da NBA? Que daí a gente fecha, né? Se muda, ganha do antigo time pelo qual foi campeão e é campeão pelo novo. Eu acho que, cara, como você falou, fecha e quebra-cabeça, né? Eu acho que você falou, inclusive, num dos nossos episódios diários, sobre essa virada que o Aaron Gordon deu, né, em Denver. Claro, ele passou por percalços também, né, no Orlando, se machucou, enfim. Né? E eu acho que aquela pressão, né, de você... Ele era comparado a muitos jogadores, né, quando ele chegou na NBA, com o Blake Griffin, inclusive, ele era bastante comparado pelo porte físico, né, e pelo que se esperava dele dentro do garrafão. Eu acho que existe essa pressão que também vai pegando, você não engata, não engrena, existe essa pressão, você é jovem, e aí se machuca, e aí parece que as coisas não vão, e aí quando ele vai para um Denver Nuggets, com todos esses pontos que a gente já falou aqui, de organização, de ter uma comissão, de ter um staff muito bem estabelecido, de ter jogadores já que evoluíram dentro da franquia, ele se enxerga num ambiente menos hostil, não que não tenha pressão, porque sempre tem, mas com uma pressão menor, até porque existiam 2 caras que já eram os caras do time, e ele sabia que o papel dele não é que seria secundário, mas não teria, né, aquela pressão toda que o Jokic, por exemplo, tem, que não sente porque entrega tudo e mais um pouco. Então ele conseguiu recuperar a confiança dele, de novo essa palavra, né? Ele conseguiu recuperar a confiança nele mesmo, no basquete que ele poderia oferecer e em como ele poderia ajudar esse time a chegar onde ainda não tinha chego, né? E nem ele. Então eu acho que o ambiente do Denver Nuggets foi muito propício para que as coisas dessem certo nessa temporada, né? Uma organização de fato organizada, que não tem aquela pressa louca, que por estar num mercado menor, ainda que em Denver, né, as franquias das outras modalidades têm sucessos e o Denver Nuggets não tinha conseguido chegar lá, apesar disso não existia, né, aquela pressão de ser um grande centro, de nossa, como por exemplo existia em Boston, de quebrar esse jejum, ou em Nova York, por ser o maior centro, então as coisas lá podem ser feitas com calma, e elas foram feitas com calma, né? Acho que foi desenhado lá atrás,
e o planejamento foi seguido. Vamos draftar, vamos desenvolver, vamos trabalhar com um técnico que também quer se desenvolver ao mesmo tempo que desenvolve o time, vamos trazer peças que precisam de um ambiente para retomar a sua confiança e apresentar o basquete que a gente sabe que pode apresentar. E o Aaron Gordon apresentou nessa temporada e nesses playoffs. A gente falou aqui durante os episódios diários como ele impactava grandemente, né, no garrafão, defensivamente e ofensivamente nesse time. Então foi muito legal de ver, e legal de ver ele comemorando depois também, né, a Agatha nas ruas, pulando, é um negócio impressionante. E o KCP, muito experiente, né, saiu do Lakers, foi pro Wizards em troca, chegou nesse Denver Nuggets para dar essa experiência também de ter chego em finais, né, de já estar lá com uma bola de 3 que a gente sabe que cai no momento certo, né, para esfriar o adversário ou para colocar fogo no próprio jogo. Então eu acho que esse quinteto titular, claro, que as peças que vinham do banco foram fundamentais também, porque como a gente fala aqui, é preciso ter profundidade, né? Claro que nos playoffs a gente tem uma rotação muito mais curta, mas quando começa essa rotação, quem vem do banco precisa manter esse nível, e acontecia no Denver Nuggets. Então eu acho que fechou, sabe? Eu acho que os jogadores com essas características, Michael Porter Jr., um jovem que tinha confiança dos caras desse time, o KCP que chegou com experiência, o Aaron Gordon que retomou a confiança, o Jamal Murray voltando de uma lesão que deixou ele afastado do que ele ama fazer tanto tempo e querendo provar que essa confiança dada a ele seria traduzida em quadra, e o Jokic querendo terminar o trabalho, como ele disse. Então eu acho que foi um quebra-cabeça muito bem montado. E muita gente, Drica, sempre tem esse papo, né? Mas eu gostaria de elucidar. Falou que o Nuggets teve um caminho fácil pela frente. Porque se Fez o caminho ser fácil, né, Agatha? Exatamente. Porque se você for olhar, ele pegou o 8º, depois o 4º, depois o 7º e depois o 8º novamente, né? Mas, chego aqui com um dado, o Nuggets, para vencer a corrida aí entre todos os times da NBA, ele derrotou adversários na somatória de 85 aparições no All-Star. O recorde anterior era do San Antonio Spurs de 2014, que tinha enfrentado adversários com 81 indicações combinadas para o All-Star. Então, se a gente for pegar, é lógico que, né, o LeBron James faz uma diferença, mas isso demonstra o nível de qualidade dos times contra quem o Denver Nuggets jogou. Derrotar Kevin Durant, derrotar Devin Booker, derrotar Chris Paul, derrotar LeBron James, Anthony Davis, Jimmy Butler, não é uma tarefa fácil. Importante lembrar disso. E o Denver foi fundado em 1967. Nuggets só entrou para a NBA em 76. E em 47 anos nunca tinha conseguido chegar ao título. Na verdade, nunca tinha conseguido chegar à final, né? E antes de finalmente conquistar a NBA, quando derrotou esse Miami Heat por 4-1, ele foi derrotado 4 vezes na final de conferência. Em 2020, 2009 e 1985 para o Lakers, o grande carrasco dessa franquia, e 1978 para o Seattle Supersonics. Você vê mais títulos na prateleira de Denver nos próximos anos, Drica? Eu acho que é possível. Da maneira com que o trabalho é feito, é possível sim, né? As dinastias que a gente teve até aqui na NBA, elas foram construídas nessa linha, com confiança em trabalho, apostando em construções a partir, né, do seu próprio quintal, entendendo os processos. Quando a gente fala em dinastias, a gente está falando de Celtics, Lakers, Spurs, o próprio Warriors. Então, assim, todos esses, e o Bulls, né, pelo amor de Deus, não posso esquecer do Bulls, tudo isso foi feito em equipes que foram se mantendo ao longo do tempo, né, e é o que a gente tem visto nesse Denver Nuggets. Claro, agora a gente vai entrar numa outra realidade, né, Agatha, de NBA, com esses novos acordos aí com relação a valores, mas por exemplo, Jokic e Jamal Murray estão garantidos lá por mais um bom tempo, tá? A gente tá falando aí de, acho que é 28, 29, 26, 27, 28, 29. Então, assim, a gente tá falando de 3, 4 anos que a gente ainda vai ter os dois ali sem mexer, né? Sem precisar mexer.
E aí é essa coisa de entender o draft, de saber escolher, né? Porque teremos muitas limitações no que diz respeito a movimentações, né? Entre jogadores e entre franquias. A gente vai falar sobre isso aí ao longo da off-season, até porque, né? O Suns fez coisas aí. Mas eu vejo, sim, que é um time que vai chegar, né? É difícil a gente prever no começo de uma temporada para aquela temporada. Que dirá, né, de uma temporada para outra. Mas eu acho que é um time que vai continuar chegando como tem chegado nos últimos anos. Não tinha chegado na final da NBA, mas estava ali, né? As portas dela, final de conferência. Aí lida com uma lesão aqui, continua com todo mundo, e vai de novo no outro ano, bate na trave de novo e agora chegou. E aí quando você sente o gostinho, né, é mais fácil de você se incentivar a chegar lá novamente. Então, se o trabalho continuar sendo feito da maneira que foi feita nesses últimos anos, eu vejo sim o Nuggets chegando novamente. Se vai ganhar é outra história, né? Porque a gente projeta muita coisa e no meio do caminho muita coisa pode acontecer. Mas é um trabalho feito para isso, não para ser uma estrela cadente que vai, bate lá no teto e volta. É sobre isso, né? Eu acredito que nós veremos muito mais Denver por aí, muito mais Jokic por aí, muito mais Jamal Murray. É um time que tem um teto absurdo e chegou... A primeira vez que teve, de fato, um elenco completo, conseguiu. Eu acho que isso diz muita coisa sobre a qualidade e o potencial desse time. Muitos outros times, a lá Boston Celtics, inclusive... Não provoque o meu time, que eu tô aqui quieta. Lá muitos outros também tinham o time completo e não conseguiram. Então é um parênteses, além de estar pronto, entrega o resultado, né, Drica? Que às vezes é a parte mais difícil de um elenco. Um parênteses aqui. E isso é importantíssimo porque faz com que a gente entenda até onde pode chegar esse time. E eu acho que chegará mais vezes, viu? Quero só fazer um parênteses, que o meu time até chegou, com todo mundo em quadra, mas não necessariamente inteiro, tá? Só quero dizer isso aí. Nunca tá inteiro, sempre há uma disputa. Fazer o quê, querida? Jogam a praga nesse time. Eu falei que é pra colocar todo mundo num plástico bolha. Não estou passando pano, porque não merecia mesmo, né? Enfim, isso aí a gente já falou bastante aqui. Mas é o que você falou, né? É um time que estava saudável, estava inteiro, chegou. E eu realmente vejo esse time chegando mais vezes. Não estou dizendo que vai ser campeão aí, vai empilhar uma coisa atrás da outra. Pode acontecer. Mas a temporada ela é muito cheia de altos e baixos, né? E ela muda muito conforme a maré. E quando a gente fala de maré, são muitos esses fatores que mudam essa maré na NBA. Acho que é isso, né, Agatha? Trouxemos aí pontos importantes que não foram, né, construídos do dia para a noite. A gente está falando aí de um início lá em 2014, com o draft do Jokic, logo a chegada do Mike Maloney e todo o resto, para chegar aí ao que todo mundo quer chegar, que é o título. A gente volta nessa semana para falar de draft. Você está animada com o draft? Eu tô animada, eu tô ansiosa para ver o que alguns times vão fazer, porque muito se fala sobre trocar picks altas, né? O Trailblazers tem uma escolha importante a ser feita. O Henderson tá nessa conversa aí, né? De talvez parar em outro lugar. Muitos times com picks altas e com vontade de trocá-las. Eu acho que isso proporciona um draft ainda mais interessante. É lógico que a gente vai ver o Victor Wembanyama indo para o Spurs, mas depois disso aí tudo pode acontecer, Drica, e a parte mais legal é isso, né? Um infinito de possibilidades. Mas a gente volta para falar disso no futuro próximo, prometo. A gente não vai ficar tanto tempo aí sem. A gente passou por algumas turbulências, mas nós duas estamos sempre aqui para falar de NBA. Às vezes a gente atrasa um pouquinho, mas a gente vem, mas o draft a gente vem aí para saber o que aconteceu, porque talvez a gente venha aqui para falar do fim da era Damian Lillard em Portland, né? Que é uma coisa que pode acontecer. Já aconteceu o fim da era Bradley Beal em Washington. Por que não, né? Pode acontecer. Então é isso, a gente volta após o draft para falar um pouquinho sobre o que aconteceu e a gente, obviamente, vai se encontrar nessa off-season porque temos muitas coisas para falar. A Free Agency nem começou, então muita coisa vai mudar. É isso e até mais. Até.